nossa saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também a nossa saudação aos companheiros ministeriais e a todos vocês ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão. Hoje nós vamos entrar na parte de número 5 do discipulado, módulo A Excelência da Palavra. A excelência da Palavra do Senhor. Nós iniciamos e continuamos com o versículo base, Salmo 119, versículo 105. Vocês já sabem até decor, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E nós iniciamos esse módulo sobre a excelência da palavra de Deus, ou a excelência da leitura bíblica, do meditar na palavra de Deus. E concluímos que nós precisamos urgentemente meditar sempre na palavra de Deus. Eu gostaria de hoje ainda ficar um pouco na profundidade de João 5,39, que diz: examinai as Escrituras. Examinai o quê? As Escrituras. Examinai as Escrituras por quê? Porque cuidai, pensais ter nelas a palavra de vida eterna. E são elas, Escrituras, diz o versículo, que testificam de mim. Amados, isso é muito profundo, muito profundo. Olha o que diz: examinai as Escrituras, porque cuidai vós. Olha que profundo. Ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E quem está dizendo é Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você: examinai as Escrituras, porque cuidai vós ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Sabe como você conhece mais a Jesus? Examinando as Escrituras. Sabe como você mais conhece sobre vida eterna? Examinando as Escrituras. Mas você pode dizer ou pensar: mas pastor, li e não entendi. E aí você procura um pastor com boas referências, que traga até mesmo, às vezes no YouTube, uma passagem que procure explicar. Mas cuidado, tenha critério, que tem uns pregadores também que estão deixando muito a desejar. Tá? E você não pode seguir tudo. Tem que buscar discernimento. Cuidado com o que você segue. Mas a Bíblia diz: examinai as Escrituras. E é Jesus que está dizendo: examine, examine. O que é examinar? É apenas ler de maneira atabalhoada? Não, não. Examinar, eu vou ler paulatinamente. Vou analisar ponto a ponto. Aplicar para a minha vida. Vou compreender. Vou pedir discernimento de Deus. Li uma vez. Não entendi. Vou ler novamente. Vou orar. Pedir clareza do Espírito Santo. E vou ler novamente. Vou ler novamente. Vou buscar referência dentro da palavra a respeito daquele texto. Porque sempre haverá textos que dão apoio a outros textos. E isso vai te enriquecer muito, muito e muito mesmo. Estou estudando esse estudo, né? E esse estudo que você está estudando, ele vai revelar o Cristo poderoso na tua vida, no teu coração. Então, examine as Escrituras. Não leia por ler. Não pense em ler muito. Não pense em ficar, vou ler a Bíblia toda.
sem entender nada. Nada, não vale nada. Tá? Então, você lê calmamente, acorde um pouco mais cedo, vai ler, vai meditar, vai se alimentar, vai mastigar a palavra e vai compreender o que Deus tem para você. Então, quer uma boa dica para aprender? Quando você lê um texto, você precisa entender o seguinte: quem escreveu? Para quem escreveu? Em qual época escreveu? Qual o contexto que escreveu? E por que escreveu? Entender isso um exemplo. Quem escreveu este salmo? Para quem escreveu este salmo? Em qual contexto, conjuntura que estava? E aí você vai compreender, porque você vai ter todas estas respostas. Você precisa fazer pesquisa, entrar na palavra. Então você lê Salmo de Davi, e você sabe que quem escreveu, então foi Davi. E você vai pegar ali o que Davi falou e trazer para a sua vida. Saber quais as lições que aquele texto tem para a sua vida. E ali você é grandemente enriquecido. Agora veja o que Jesus diz em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, João 15:7, e as minhas palavras estiverdes em vós, dentro e não fora, dentro de vós, estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, ao passo que nós estamos em Jesus e a sua palavra está em nós, nós podemos pedir o que quisermos e assim nos será feito. Porque você está pedindo e vivendo na presença de Deus, pedirá com sabedoria. Porque a vontade de Deus para você é boa, é perfeita e agradável. Quer outra excelência da palavra? Outra, em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Quer dizer que ao passo que eu leio, ao passo que eu medito, ao passo que eu escuto, meu coração enche mais de fé. Eu vou tendo mais fé. Ao passo que eu vou escutando a palavra, quer ter mais fé, amado? Quer ter uma fé extraordinária? Ouça a palavra, medite na palavra, leia a palavra e a palavra trará vida para você, vida em você. Veja mais uma excelência da palavra. Esta é extraordinária. Eu vou ler o Salmo 1, Salmo 1. Acompanhe minha leitura. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios. E nem se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que profundidade tem esta palavra. Antes tem o seu prazer, antes tem a sua alegria na lei, na palavra do Senhor. E na sua palavra medita dia e noite. Então, eu excluo certas coisas da minha vida e adiciono o meditar da palavra do Senhor dia e noite. E aí ele vai dizer, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não murcham e não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe por quê? Porque ele medita
Ele faz as coisas ao passo que você vai meditando as suas ações, as suas escolhas, as suas decisões. Elas são norteadas, direcionadas, pautadas e fundamentadas na poderosa palavra de Deus. Por hoje ficaremos por aqui. Espero que você tenha ficado com um gostinho de quero mais e até a próxima semana com a parte 6 desse discipulado módulo A Excelência da Palavra. Com carinho.